Bom dia, meninas! Que esse domingão extraordinário, né? Ó, eu admiro muito todas vocês aqui. Parabéns pela busca, parabéns pela decisão, parabéns por estar aqui conosco. Que a gente possa cada vez mais engajar ainda mais esse grupo para que ele se torne ainda mais próspero, ainda mais abundante, que a gente possa chamar mais amigas, que a gente possa chamar cada vez mais pessoas para estar aqui com a gente. É tão bom, né? Quando a gente sai daqui, quando a gente finaliza o nosso dia. A gente sai cheio do Espírito Santo, a gente sai cheio da palavra, a gente sai cheio de transbordo, né? Então, chamem mais amigas, parabéns assim mais uma vez. Sei que não é fácil, ainda mais um domingão, né? Domingo chuvoso, a caminha puxa a gente para estar ali debaixo da cobertinha, mas eu admiro muito vocês aqui, ó, tá? E aí vamos começar o nosso dia. Quem vai compartilhar a tela para gente? E aí, meninas, dando um breve review aqui, né, do nosso projeto. Ele é inspirado nesse livro da Camila Vieira, no Plenitude, um livro para você melhorar e abundar e transbordar todas as áreas da sua vida. Então, a gente vem fazendo uma construção. Nós iniciamos com consciência por 4 dias, onde as, nós, as condutoras, fizemos uma apresentação, cada uma num dia. Depois, continuando, fomos para o capítulo de identidade. Passamos para o capítulo de obediência, falamos de orgulho, de humildade, e agora estamos finalizando no dia de hoje o capítulo de hábitos que transformam atitudes. E aí, nesse capítulo que foi conduzido por mim, nós falamos no primeiro dia de narrativa, de comunicação, no segundo dia nós falamos dos nossos olhos, para onde a gente vem olhado, quais são as nossas referências. Ontem nós falamos de sentimentos e pensamentos, então a gente veio construindo, né? E hoje a gente vai falar de ação, de comportamento, para a gente fechar esse ciclo. Estamos chegando em quase 70% do nosso devocional. Faltam ainda 3 capítulos poderosíssimos. As meninas estão preparando coisas extraordinárias neles, então, assim, dá tempo. O objetivo desse grupo nosso são um grupo de mulheres que estão reunidas para uma experiência de fé, de oração, de crescimento, no espírito de crescimento, de milagres, de desenvolvimento pessoal. É, pode passar. E aí nós temos alguns materiais de apoio, tá? Material de apoio, como eu mostrei, é o livro que nós já colocamos o link desse livro para você honrar e estar comprando esse livro, honrar a Camila, honrar esse projeto. E é legal você ter o livro, né? Porque você tem um espaço para você escrever nele. Então, isso vira depois um documento seu maravilhoso para você acessar e ver quantos ganhos depois você vem tendo. Nós usamos a Bíblia Sagrada como apoio. Não tem Bíblia certa que você mais está acostumada, que você gosta, seja comentada, seja não comentada, a que você acha que seja melhor para você. Todos os dias a Jana coloca lá, então, esse material, coloca um louvor sugerido desse dia, que a Camila fez essa construção de louvores, são 40 louvores diferentes. É importante você ter papel e caneta. Mais uma vez, às vezes a gente fala escrevendo. Às vezes a gente entende muito mais quando coloca no papel. Então é importante você estar lá. E às vezes um insight é uma frase. Eu costumo falar de qualquer reunião, de qualquer bate-papo, de qualquer encontro, você sempre sai com uma frase. Então é importante você estar, porque o cérebro não consegue capturar e armazenar tudo, né? Então deixa lá para depois você acessar. Nós compartilhamos também o mapa mental e depois a gravação do dia, tá? Mesmo compartilhando a gravação, é importante, meninas, estarem aqui no ao vivo. A energia, o fluido, essa energia do Espírito Santo, ela é muito fluida aqui dentro nesse horário. Então, é uma horinha que a gente tem. Depois a gente fica até um pouquinho mais, a gente brinca que é o over delivery. Então, nós temos um pouco mais do acesso, depois um bate-papo mais descontraído, né? Então, é muito legal isso. Então, se comprometa. Faltam agora apenas 13 dias para finalizar esse ciclo. Finalize o ciclo, tá? Não pare no meio do caminho. Então, vamos iniciar com o nosso versículo bíblico. Então, o capítulo desse dia 27 é sábio e prudente no agir, tá? Esse é o tema de hoje. Isso é o que nós vamos trabalhar e desenvolver com vocês hoje, tá bom? Essa temática. E aí, em Deuteronômio, nós vamos começamos, são dois, tá? Hoje são dois versículos. Façam o que é justo e bom perante o Senhor.
para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Segundo livro de Pedro, tá? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E aí, nós vamos ler, hoje é um pouquinho longo, tá, pessoal? Nós vamos ler aqui o capítulo da Camila, a narrativa que ela conta, a história que ela conta, para a gente poder entender melhor esse dia 27, tá? A palavra de Deus inteira, desde o Jardim do Éden até o Apocalipse, nos ensina, por meio de muitas histórias bíblicas, que todas as nossas escolhas e ações são como sementes lançadas em solo fértil. Então, a gente vai começar sublinhando essa frase, porque eu vou falar hoje muito de semente, tá? Eu peguei esse gancho dela, essa frase dela, para desenvolver um pouco essa coisa da semente, da semeadura. Então, sublinho. Todas as nossas escolhas e ações são como sementes lançadas em solo fértil, ok? Que produzem frutos. Tudo que eu vivo hoje é resultado das minhas escolhas de ontem. Existe uma máxima que diz que não existe fracasso, apenas resultados. Ou seja, nossos resultados de hoje mostram como foram nossos comportamentos do passado. Nossas escolhas, seja por ação ou por omissão, definem o que temos vivido hoje. Olhando para a Bíblia, a escolha de Adão e Eva por desobedecer à ordem dada por Deus de que não comessem do fruto da árvore, do bem e do mal, os tirou do paraíso e da presença de Deus, que todos os dias caminhava pelo jardim e falava com os dois. Pela escolha errada de Adão e Eva, a vida leve, pura e simples que eles tinham no paraíso foi transformada em uma vida dura, difícil, de dores e desafios. Pelo erro deles, a terra foi amaldiçoada por Deus. Em Moisés, temos mais um exemplo da consequência das escolhas erradas. Moisés foi um homem guardado estrategicamente por Deus no Egito. Deus o capacitou para enfrentar o faraó e conduzir o povo de Deus, que estava cativo no Egito, até a terra prometida. Moisés era um homem que falava com Deus e ouvia dele a direção a ser seguida, porém fez uma escolha errada. Deus o mandou falar com a rocha e ele a feriu. Por desobediência, não entrou na terra prometida. A Bíblia nos conta também a história do filho de um homem muito rico que exige que o pai lhe entregue sua herança ainda em vida. Esse filho recebe muito dinheiro e resolve ir embora de casa. Ele passa a viver uma vida desregada, a agir com muita irresponsabilidade, gasta tudo que ganhou com farras, bebidas, mulheres, a ponto de não ter dinheiro para pagar sequer um lugar para dormir e ter que dividir a comida com os porcos porque não tinha mais como se alimentar. Esse filho precisava voltar para a casa do pai, humilhado, e contar com a misericórdia dele, pois suas escolhas erradas o levaram a perder tudo, inclusive a dignidade. Da mesma maneira que existem os exemplos de prejuízos pelas ações erradas, temos muitas histórias inspiradoras de pessoas que fizeram as escolhas certas e alcançaram resultados maravilhosos. Uma que merece ser citada é a da rainha Esther. Ela ficou sabendo que seu esposo, o rei Xerxes, havia sido enganado por uma pessoa da sua confiança e assinado um decreto autorizando exterminar e aniquilar completamente todos os judeus em um único dia. Ela era judia, mas o rei não sabia disso. Ela tinha um primo que a criou, chamado Mardoqueu, que, quando soube do decreto, foi até Esther e a desafiou a se levantar e proteger seu povo. Havia uma regra no palácio que dizia que nenhuma esposa podia comparecer na presença do rei sem ser convocada. A pena para quem infringisse a regra era a morte. Esther pediu que todo o povo judeu orasse e jejuasse com ela por 3 dias. No quarto dia, mesmo correndo risco de ser morta, Esther foi até o pátio do palácio do rei, se posicionou e intercedeu pelo seu povo perante Xerxes, desculpa, por sua posição e atitude correta. Esther não só livrou todo o seu povo da morte, como também fez com que os judeus fossem vitoriosos em suas batalhas e honrados no meio dos outros povos. Daniel é mais um exemplo inspirador de temor, intimidade e obediência a Deus. Ele era um jovem judeu que foi capturado pelo rei babilônico Nabucodonosor e que escolheu não se contaminar com as comidas que vinham da mesa do rei, que não se curvou para adorar outros deuses nem cultuar a imagem de outro rei, de ouro do rei Nabucodonosor.
mesmo sendo ameaçado de morte. As escolhas certas de Daniel fizeram com que o grande rei o respeitasse e olhasse para o Deus de Daniel, reconhecendo que era o único e verdadeiro Deus nos céus. Daniel, pela sua postura irrepreensível diante de Deus, acessou o sobrenatural. Sublinha Daniel, pela sua postura irrepreensível de Deus, acessou o sobrenatural. Livrando-se da cova dos leões, e teve seu clamor ouvido quando Deus mandou o anjo Gabriel descer dos céus e dizer a ele que suas orações tinham sido ouvidas e que Daniel era um homem amado de Deus. Tudo é escolha. Vemos pessoas normais e simples. Sublinha também tudo a escolha, que nós vamos falar muito de escolhas também. Vemos pessoas normais e simples realizando grandes coisas e recebendo a graça e o favor de Deus. Da mesma maneira como vemos pessoas ungidas, escolhidas para grandes projetos de Deus na terra, caindo e atraindo maldição para si e para sua descendência. A diferença entre essas pessoas são só suas escolhas. Nossas escolhas nos levam a lugares altos ou o vale da sombra da morte. A liberdade de ir e vir, o livre-arbítrio que existe para nós é soberano. Eu e você podemos ter grandes visões de profetas de Deus, grandes promessas, mas entre a visão e o cumprimento da visão existem nossas escolhas. Eu posso agir com sabedoria e santidade e me manter alinhada aos projetos de Deus para a minha vida. Ou posso ser desobediente, irresponsável e rebelde e não acessar as promessas ou as heranças, né? Nem viver o nosso propósito. Quando olhar para a minha vida, vejo o quanto o versículo de Gálatas é real. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem já leu meu livro, Viva a Sua Real Identidade, conhece um pouco da minha história e sabe o quanto as memórias de rejeição na infância destruíram minha identidade e trouxeram para mim uma forte estrutura de orgulho. Por eu não ter ideia do meu valor e pelo medo de ser rejeitada novamente nos relacionamentos, com amigos, esposo, colega de trabalho, familiares, etc., passei a ser seguida pela busca desesperada para ser admirada, aceita e reconhecida. E fazia o que fosse preciso para me sentir amada e importante. O orgulho que existia no meu coração e a fratura na minha identidade adulteraram meu caráter por muito tempo. Ao longo da minha vida, fiz escolhas certas pelos motivos errados e também fiz muitas escolhas erradas. Eu exagerei, menti, omiti falhas, fui insubmissa, não honrei com meu esposo, fui grosseira, egoísta, impaciente, desconectada da dor das outras pessoas, usei roupas provocantes para chamar a atenção, entre muitos outros comportamentos desprezíveis e errados, pecados, né? Isso tudo a Camila vem relatando a maneira como ela se posicionava. Todos esses comportamentos foram sementes do mal que eu mesma, pelas minhas escolhas, plantei na minha vida e que geraram muitos frutos ruins, que causaram muita dor em mim e nas pessoas que eu amo. Quando esses frutos ruins começaram a aparecer no meu casamento, nas minhas emoções, nos meus filhos e na minha empresa, meu nível de cegueira sobre quem eu vinha sendo era tão grande que busquei responsabilizar todo mundo, menos eu mesma. Depois que vi que essa estratégia errada só piorando as coisas, depois que eu vi que essa estratégia estava errada, só piorando as coisas, e que eu estava prestes a perder meu marido e destruir minha família, busquei ajuda. E ela conta, né, que no processo de resgatar meu casamento, as escamas começaram a cair dos olhos dela. E ela pôde começar a reconhecer os pecados, a se arrepender, pedir perdão, a aprender a receber o perdão de Deus. E ela fala, né, que eu vivi na prática a palavra que diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então sublinha, né, conhecerei a verdade vos libertará. Cada novo nível de verdade que eu ia conquistando sobre mim mesma permitia que eu fosse me arrependendo e escolhendo me distanciar daquela mulher que eu vinha sendo. A nova Camila que nasceu com a verdade começou a plantar novas sementes, a fazer escolhas certas, a vencer o pecado, a buscar matar o orgulho todos os dias, a pedir perdão. Aprendeu a amar o próximo e o desconhecido, a se importar com a dor alheia. Aprendeu a reconhecer seus erros e principalmente a se conectar com Jesus de verdade. Comecei a realizar novas e boas plantações e, consequentemente, novas colheitas começaram a acontecer. Colheitas lindas, poderosas, vindas do próprio Deus. E uma dessas colheitas é este devocional que está nas nossas mãos. Pela misericórdia do próprio Deus, vejo boas colheitas hoje em praticamente todas as áreas da minha vida. Fala Camila aqui.
mas preciso ser 100% verdadeira com você. E para isso tenho que confessar que mesmo com 5 anos de cura do meu caráter, de resgate da minha identidade, de busca por um caminhar com o Espírito Santo, ainda vivo dores vindas de problemas causados pelos erros e pecados, das sementes erradas que plantei. Às vezes me pergunto, às vezes me pergunto e pergunto a Deus, até quando? Será que essas consequências, que essas dores na minha vida serão para sempre? Mas a resposta que vem ao meu coração, e muitas vezes vem na palavra de Deus, é que estas consequências e dores ainda existem porque ainda podem transformar algo em mim. Poderoso isso, hein? Eu ainda tenho que aprender e mudar, pois elas ainda estão sendo usadas para refinar meu caráter e minha fé. Elas me mantêm de joelhos no chão, chamando ao Senhor. E assim eu sigo forte e corajosa vivendo o meu processo. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, e com a certeza de que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para cumprir. Sublinha essa última parte inteira, meninas, e assim eu sigo forte e corajosa, vivendo o meu processo. Cada um tem o seu processo, né? Um dia de cada vez, 1% a cada dia. Uma escolha de cada vez, e com a certeza de que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para cumprir, sempre caminhando com Deus, com Jesus. Bom dia, meninas, mais uma vez, dando um novo bom dia para vocês, que agora tem mais meninas aqui, honrando a vida de vocês por estar aqui nesse domingo. Gratidão, tá? Gratidão mesmo. Obrigada. Só beber aqui uma aguinha. E aí, nesse capítulo, É né, da nós Camila? duas com a água. É, a Vamos laranjinha. honrar a Lu. Vamos honrar. Muito querido. Ela tá no meu mastermind do Piero, né? Eu não sei se você sabe. Sei. Ela é uma... Meninas, então vamos lá. Nesse capítulo de sábio e prudente no agir, eu quero deixar claro para vocês que o agir, né, quando a gente vai na raiz da palavra agir, é um movimento, é uma energia, é algo fluido, né? Então, como que está o seu agir? Ele está fluido, ele está em movimento, ele está de forma ativa, ele está de forma ousada, ou ele está de forma ativa, passiva, perdão, quietinho lá, no cantinho dele, não estou agindo nada, só estou observando, não estou fazendo nada. Nossas ações, elas vão determinar o nosso resultado. Então, se eu não agir de forma ativa, de forma ousada, qual é o resultado que eu vou ter? Eu vou ter algum resultado? Vou. Mas será que é um resultado que vocês estão esperando? Todos os dias nós temos que fazer diversas escolhas. Se vocês computarem, eu nunca fiz isso, mas se eu fizer, eu acho que é um grande número de decisões e escolhas que eu preciso tomar todos os dias. Quantos WhatsApps, quantas mensagens eu recebo tendo que tomar alguma decisão, algum posicionamento, alguma resposta, quantas ligações eu recebo, quantas pessoas falam comigo que precisam, esperam o meu posicionamento, esperam o meu agir, esperam a minha resposta. E cada uma de vocês aqui vai ter tantas quantas mensagens, tantas quantas ligações e tantas quantas escolhas a fazerem para agir. E isso vai definir o meu destino. E qual o resultado que você está colhendo hoje? A Camila fala, tudo que plantamos, colhemos. Está na Bíblia. Não só a Camila fala no livro, mas está na Bíblia. E aí eu te convido a refletir aqui hoje. A gente sempre começa com uma reflexão, com uma pergunta, com uma coisa para vocês colocarem no coração. E ao longo dessa jornada, dessa 1 horinha, e ao longo do dia, e ao longo da vida, reflitam sobre essas coisas, para vocês terem ganhos na vida de vocês. Qual o resultado que você vem colhendo? Você tem sido sábia? Você tem sido prudente para colher algo que você precisa? Como é que está a sua plantação? Como é que está a sua semeadura? Todos os dias eu escolho algo, tá? E essa escolha, cada um tem a sua, tem um livre-arbítrio. Eu não sou obrigada a escolher nada. Eu tenho o livre-arbítrio do poder da escolha, tá? E vamos pensar que a nossa semente, o que nós vamos plantar, seja a promessa, tá? Então a gente vai falar de promessa sim, porque eu vou falar da semente. Uma semente, quando você pega de uma planta, ela tem um potencial. Toda semente tem um potencial. E tem um ótimo potencial, mas também pode ter um potencial de cair no solo e não acontecer nada. Por quê? Porque eu preciso preparar onde eu vou colocar essa semente. Eu preciso entender se o solo está bom, se está fértil, como é que está a umidade desse solo, como é que está o clima, onde eu vou plantar essa semente, qual o tempo que eu vou dedicar a cuidar dessa semente. Tem um tempo também que você precisa dedicar. Não adianta que eu não vou plantar a semente, virar as costas, voltei, vou ter a minha colheita maravilhosa, extraordinária. Não. Então, tem um tempo que a gente precisa dedicar um carinho, uma atenção.
uma poda, eu tenho que fazer, eu tenho que regar a semente, eu tenho que. Então, vamos trazer isso para a nossa vida, né? Se eu semear uma semente de generosidade, eu vou colher o quê? Uma semente de prosperidade. Isso é bíblico, tá? Não sou eu que estou falando, não é a Camila que falou. Se eu semear uma semente de fé, eu vou colher uma semente de milagres. Está na Bíblia, é Bíblia. Então, aquilo que eu vou buscar, eu vou encontrar, desde que eu cuide disso, desde que eu preciso ser sábia, preciso ser prudente para colher algo que eu preciso colher, eu preciso plantar. Tá, então, se eu quero colher uma coisa boa, eu preciso plantar uma coisa boa, eu preciso ter coerência a isso. Então, eu preciso estar alinhado diariamente que o que eu planto vai caminhar para o meu resultado, vai caminhar para o meu propósito, ou não. Depende de como você vai cuidar da sua semente, né? Depende de como você vai entender como que eu estou cuidando dessa semente, né? Eu estou sendo, mais uma vez, eu estou sendo sábia e prudente. Além de cuidar da minha semente, eu estou cuidando da semente dos outros que estão ao meu redor, porque eu também posso semear na vida das pessoas. Eu posso semear na vida do meu marido, eu posso semear na vida do meu pai e da minha mãe, rondando eles, fazendo uma ligação, mãe, eu liguei hoje para dizer que eu te amo, liguei hoje para almoçar com você, ter um tempo de qualidade. Você está semeando isso, semeando ali o seu relacionamento. Você vai semear o seu relacionamento com Deus. Aqui a gente está semeando o nosso relacionamento com Deus, através do nosso devocional. Você semeia, libera semente, libera palavras de vida para os seus filhos, libera, abençoa eles. Então, como que está essa semeadura nas diversas áreas da sua vida? O que que você está falando? Você também fala. Tudo que você fala é semente. Você fala mais, seu tempo é destinado a falar mais do céu ou da terra, seu tempo é mais destinado a falar do futuro ou do passado, você está preso no passado e só quer falar no passado, é isso que você vai ter semeando, o que que você vai colher do seu passado? Seu passado já foi. Olha para o seu futuro, olha para as suas metas, olha para os seus objetivos, olha para tudo que você pode, assim, o céu assim, é infinito, né? Tudo que você pode semear para colher. Você vem olhando para as suas heranças ou você vem olhando para os seus problemas? Então, assim, você está semeando literalmente, você está enterrando. Joga a semente para lá, vira as costas e acha que ela vai trazer frutos, vai trazer tudo aquilo que você quer. Né? Você está olhando muito para as sementes dos outros, o quintal, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Você está preocupado na grama que a grama do vizinho está mais verde que a sua, mas trazendo a autorresponsabilidade o que você tem feito para que a sua grama seja tão verde quanto. Se ele pode ter uma grama verde linda, você também pode ter uma grama ainda mais linda, ainda mais verde, ainda mais próspera. Então, eu sei que às vezes o medo, ele vai bloquear essa nossa semeadura. E aí, automaticamente, vai bloquear a nossa colheita. Deus quer que você seja ousada. Deus quer que você semeie. E aí, qual é o exemplo disso na Bíblia? Parábola dos talentos, né? Ele dá os três servos rapidamente aqui, a maioria todos já devem conhecer, mas rapidamente, só para contextualizar um exemplo aqui no nosso devocional. O primeiro servo ele ganha 5 talentos, o segundo ganha 2, o terceiro ganha um. O primeiro servo que voltou, dobrou, voltou com 10 talentos. O segundo dobrou também, voltou com 4. E o último? Ele guardou lá a sementinha, lá enterrou, guardou. Por quê? Pelo medo. E pelo medo ele não acessou o quê, meninas? A herança. Pelo medo ele não foi para a zona de milagres, ele não acessou a herança dele. Deus achou legal isso? Jesus achou legal? Não. Ele pegou esse um que ele voltou, o único que o servo tinha, deu para o servo que tinha 10. Então, o servo prosperou ainda mais. Então, vamos ser ousadas. Eu convido vocês a serem mais ousadas. Por que eu convido? Porque eu tenho muita ousadia na minha vida. Muito. Eu não tenho medo. Cara, pode dar errado. Pode dar errado. Tem 50% de chance de dar errado, mas tem 50% de chance de dar certo. Eu me apego a essa chance de dar certo e vamos embora, vamos caminhar com isso, porque vai dar certo. E se não der? Se não der, erre. Rápido. Aprenda rápido, levante rápido e mude. Mude seu mindset e traga aprendizado para isso. Isso só vai te fortalecer ainda mais. Vai aumentar as suas cicatrizes. Vai te passar para um próximo nível. Então, você precisa assumir riscos. Quem vos fala aqui nesse momento é uma empreendedora, uma empresária que tem uma jornada, uma trajetória de 16 anos no empreendedorismo.
Isso oficial. Extraoficial, aos 9 anos eu vendia brigadeiro e sanduíche natural na escola. Aos... paguei meu curso pré-vestibular sendo muambeira, vendendo lingerie, calcinha e sutiã, muambeira de sacola de lixo, aquelas sacolas grandes de lixo. E fui indo, e fui indo, fui indo. Nunca tive vergonha, nunca tive. Entrava lá num shopping do Rio, que é um dos maiores shoppings, que é o Barra Shopping, de sacola, fugindo dos seguranças, que não podia vender, né? Então, gente, sempre fui ousada. Eu sempre fui ousada. Nunca tive medo de correr risco. E aí, assim, a gente assume, a gente acessa as nossas heranças. Tem uma promessa, só que eu só vou acessar se eu colher, se eu plantar, se eu semear, se eu cuidar disso. Se eu tiver metas e objetivos ousados, souber para onde eu estou indo, trilhar um caminho, trilhar um direcionamento para isso. Nós precisamos usar os nossos dons, os dons que nós ganhamos de Deus. O que você tem feito com esses dons? Você tem feito igual lá o servo que enterrou esse dom? Ou você tem feito como o primeiro servo que multiplicou o dom dele? Que sejamos como o primeiro servo, multiplicar os nossos dons. Não tenha medo, acredite na sua identidade em Cristo, acredite na sua nova identidade. Se apegue a isso, se agarra a isso. Se você precisa se agarra a isso, traga isso para você acessar suas habilidades. Todas nós temos habilidades. Deus deu dom para a gente, deu habilidade, mas nós precisamos acessar e colocar em prática essas habilidades. Não adianta enterrar essas habilidades. Nós precisamos tomar, mais uma vez, posse das nossas heranças. Precisamos tomar posse. A semente, essa semente que Deus nos dá, é uma liberação que Ele vai te dar. Então, entenda que a semente precisa explodir, liberar, para ela crescer, para ela prosperar, né? Deus deu uma semente para Abraão, depois, e aí deu um filho. E ele pediu o filho para Abraão. Ele pediu ali a. E Abraão deu. Não é fácil. José esperou 13 anos para viver, ser um governador de uma nação. Esperou em obediência, mas semeou ali o tempo todo, ele não desistiu. Jesus foi obediente até o fim, gente. Quer mais obediência que Jesus? Nós temos que pensar que as colheitas olham para a nossa, as pessoas, desculpa, olham para as nossas colheitas também. E tomar cuidado, porque as pessoas acham que as nossas colheitas aconteceram do nada. Quantas pessoas aqui tem que falam, nossa, caramba, Carla já tem tantas lojas do nada, gente. De repente, tem tantas lojas. Aconteceu do nada. Só que as pessoas não sabem que esse de repente leva muito tempo para acontecer. Hoje eu tenho muitas lojas, hoje eu tenho muitas empresas, mas o meu de repente já tem 16 anos, o meu de repente. Só que muitas pessoas que olham o estereótipo falam, nossa, de repente fulano ganhou dinheiro, de repente fulano agora está com um carrão. Mais uma vez eu estou olhando para a grama que é mais verde do meu vizinho. Nós temos que ter sim, tá? Referência. A Camila até fala isso no devocional dela, nesse dia, inclusive. Nós temos sim que ter referências para que vire um modelo do que a gente, da onde a gente quer chegar, da onde a gente quer alcançar. Mas não que vire um modelo, essa referência, e eu só fique falando dessa referência. Nossa, de repente fulano está com dinheiro, de repente fulano casou, de repente. Então, assim, lembra, de repente do fulano levou muito tempo para o fulano construir isso, não é de repente. Só que algumas pessoas criam um estereótipo de repente porque estão tão passivas em semear, em cuidar da semente delas para que prospere, para que tenha também o seu de repente. Estão tão preocupadas com o de repente dos outros, esquecem de vocês mesmas e ficam na inatividade. Ficam só nas promessas, não acessam as heranças. E aí, meninas, além de acessar as heranças, além de germinar, além de prosperar, eu convido vocês a refletirem. Eu convido vocês a refletirem que essa colheita, como se fosse uma árvore, essa árvore, a gente vai embora e essa árvore fica, né? Se você plantou uma árvore, a árvore vai viver mais tempo que você, natural. Então, convido vocês a refletirem sobre essa árvore que vai viver, seja o legado que você vai deixar. Qual é o legado que você vem deixando? Você vai atingir um propósito, mas você precisa deixar um legado para as suas próximas gerações. Que eu acho que é o verdadeiro sentido da gente estar aqui.
Jesus deixou um legado, né? Até hoje, a gente vem vivendo o legado de Jesus. Então, qual é o legado que vocês vão deixar na vida de vocês, para o filho de vocês, para os netos, para as próximas gerações? Lembra que as nossas ações determinam os nossos resultados. Qual é o resultado que você vai deixar na Terra para as suas próximas gerações? Você tem caminhado para isso, para deixar resultados, ou você tem parado no meio do caminho? Alguma coisa mais forte que você acha que é mais forte tem te travado? O medo, a insegurança, a raiva, o rancor. O que que tem te travado? O que que tem te bloqueado para você ter parado no meio do caminho e travar no meio do caminho, né? Então, vamos tirar essa narrativa. Esquece travar. Lembra que a Rê fala? É a internet que trava, não é você. Então, pensa que você não vai travar. Pensa que esse caminho é seu. É a ansiedade que tem. Então, cuida. Lembra, a gente fez uma construção, a gente falou do que a gente fala. Então, cuida de tudo, toda essa construção que nós fizemos desde do primeiro dia, dentro desses 4 que nós falamos. Cuida da sua fala, da sua narrativa. Cuida dos seus olhos. Cuida dos seus sentimentos e do seu pensamento. E assim, finalmente, cuida do seu agir, cuida das suas ações. Então, eu te convido a pensar e a refletir, né, sobre esses 4 dias que nós estamos aqui vivendo, essa construção que nós fizemos, porque isso vai trilhar o seu caminho para a chegada no seu propósito. Mas se tem algo que está travando ali o seu caminho, o que que é que está travando? Amiga, desbloqueia esse caminho. Eu lembro que, travando o caminho, eu lembrei que a gente viajou uma vez para Ibitipoca, eu e meu marido. Foi muito engraçado, que eu sou acelerada, né? E aí eu olhei o Waze, e o Waze, no primeiro momento, antes de você botar ir, ele te dá um trajeto em linha reta. Então ele dá um trajeto rápido. Eu falei, amor, e foi assim, às vezes a gente dá uma doida assim, pô, vamos hoje para Ibitipoca. Do nada a gente pega o carro e vai. Falei, amor, vamos para Ibitipoca, rápido, não sei o que, só que eu só tinha olhado o Waze na linha reta. Aí vamos, arrumamos, não sei o que, vamos embora, isso era de tarde. Quando eu botei né, cliquei realmente para ir, o tempo dobrou. Eu falei, "Ih, amor, aí não, amor, você não clicou, porque agora tem os caminhos, tem, né, os caminhos vão sinuosos, tá? E fomos, só que fomos à tarde, então eu falei, caramba, vamos chegar lá de noite. Uma estrada de terra, não sei quem já foi para Ibitipoca aqui, estrada de chão, estrada de terra. E aí nós chegamos, num determinado momento, sem celular, sem nada, estrada de terra, tinha um tronco, caiu no meio do caminho. Gente, literalmente não tinha como passar. A gente falou, caramba, que a gente vai passar, não tem como acesso, qual é o acesso que a gente tem a celular, qual é o acesso que a gente tem. E aí, muito engraçado que eu conseguia pegar o celular, eu tinha que subir no carro, no capô do carro, botar o celular alto para conseguir falar com a pousada que a gente tinha, né? E aí, logo depois veio um carro do nada, e aí eu comecei a pedir, comecei a falar, Jesus, pelo amor de Deus. Assim, eu comecei a ter medo do lugar que eu estava, porque era muito escuro, eu não sabia, não conhecia o lugar, não sabia se tinham pessoas boas ou não, ou pessoas não boas. E aí chega um carro assim, eu falei, Jesus do céu, agora um carro com um homem dentro. Falei, ferrou. Aí o homem sai, eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, que esse homem seja bom, que esse homem seja bom. E aí eu fui tentando tirar o medo para que esse medo liberasse o meu caminho e conseguisse finalmente chegar na pousada. E graças a Deus o homem era dono de uma fazenda próxima. Aí e a gente, eu e meu marido, com a força do braço, a gente tentando empurrar o tronco e fazer, cara, aquele tronco não ia sair de lá de jeito nenhum. E aí o homem tinha todo o material, o equipamento, como ele tinha fazenda e tudo, ele andava já com isso. Eu acho que já tinha algumas situações, já viveu algumas situações dessas. Então, desbloqueou o caminho pra gente. Então, assim, quanto que você acredita que você pode desbloquear seu caminho sozinho, mas que você pode contar com as pessoas também numa jornada para te auxiliar a desbloquear o caminho e você chegar no seu destino final, né? Então, é, eu convido vocês a pensarem nisso. Rê, eu falei também muito, agora que eu fui olhar o horário aí, vamos contribuir aí, porque eu falei demais hoje também. Não, mas caramba, maravilhoso. A Jana tá aí também? Eu acho que não está aqui ainda. Não? Ah, então tá. Não, eu acho que ela saiu do método CIS agora por manhã, né? Eu vi pessoas Foi, postando da manhã. foi, só para gerenciar aqui o tempo também. Acho que tem algum áudio aberto. Deixa eu botar aqui você como. Pessoal, que, nossa, ouvindo aqui a Carla é maravilhoso, né? Comecei a refletir aqui um monte de coisa. Peraí. Estava refletindo aqui um monte de coisa sobre essa importância das escolhas, né? E eu fui até relembrar aqui, fui até pesquisar na internet. Ela estava falando quantas escolhas a gente faz por dia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas os pesquisadores
alegam que um adulto toma, em média, 35.000 decisões por dia. 35.000. Então, eu até tomei uma decisão agora que eu quero estudar mais sobre essa temática, falar mais sobre isso. Porque, de fato, a gente muda a nossa comunicação, os pensamentos, sentimentos, para mudar as nossas crenças e tudo mais. Mas a nossa comunicação, ela passa por essas decisões, né? É, decidir onde vai focar, decidir o que vai entrar na sua mente, decidir o que vai fazer, tá diretamente relacionado com o conceito de autorresponsabilidade. Então, se eu, né, todos nós sabemos que nós somos responsáveis pelos resultados que a gente tem adquirido. E quanto mais você for, quanto mais nós, né, que eu quero me incluir, eu me incluo nisso também. Quanto mais nós formos responsáveis pelas nossas decisões, mais a gente vai estar no comando da nossa vida. Então, para ser sábia e prudente no agir, temos de trazer e colocar um foco, como a Carlinha trouxe, em relação a essa questão aqui das escolhas. Até peguei ali a minha caixinha do Napoleão Hill também, que, aliás, eu super indico aqui, ó, esse pocket do Napoleão Hill. É um conjunto, olha, de 6 livros dele. São conceitos, assim, né? É a versão pocket mesmo, maravilhoso, todos eles, né? É a base muito da nossa metodologia. E eu lembro que o Napoleão Hill falava sobre isso, ele fala sobre essa questão da importância da decisão. E eu vou até relembrar aqui as minhas observações, porque eu lembro que quando eu estava estudando Napoleão Hill, né, como a Jana falou, eu fico modelando, aí eu tenho a fase de cada autor. Aí quando eu estava nessa fase do Napoleão Hill, me trouxe essa clareza sobre a decisão, sobre como gerenciar a nossa energia a nosso favor, porque cada vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente investe um nível de energia. Então, eu decidi, né, não gastar muita energia com o que eu vou vestir, não gastar muita energia com o que eu vou comer, eu decidi não gastar energia, né, ou gastar menos energia, não tem como não gastar, com coisas mais triviais, do que ficar gastando energia como eu gastava numa loja, por exemplo, de sorvete. E aí é um outro autor, e esse eu vou compartilhar lá com vocês, que é um vídeo muito legal, que é baseado num, num livro que se chama Paradoxo da Escolha. É toda uma teoria que um cara chamado Barry, não sei falar o nome dele, Schwartz, sei lá, ele desenvolveu mostrando como se gasta energia para tomar certas decisões. E aí ele fala que o caminho mais certo é a gente tirar tantos obstáculos, né? Então, assim, se você diminuir a possibilidade de escolha, você facilita a sua decisão. E aí ele traz alguns exemplos, né? Como numa sorveteria com 120, sei lá quantos mil sabores, né, Carla? Você que entende disso. Aliás, eu já vi grandes MasterChefs falando que cardápios com muitas opções é, já é um caminho para um restaurante não dar muito certo. Os grandes MasterChefs dizem que você tem que diminuir, porque a pessoa fica, às vezes, muito tempo A ali mistura perdida. Faz sentido isso? faz total, total. Né? Os grandes, os maiores, até de high ticket, trabalham assim, muito enxutos. É uma folhinha o cardápio. Pois é, que é para facilitar e até a pessoa viver a experiência, porque às vezes o processo de escolha já é tão sofrido que vai comprometer até na sua percepção do prato. E aí eu lembro que eu ficava horas, deixa eu provar esse, deixa eu provar esse, deixa eu provar esse aqui, e não sei o quê, na escolha de sorvete e tudo. E hoje em dia eu já vou assim, eu já entro já em loja e tudo, eu não quero gastar energia com essas coisas de jeito nenhum. Mas imagina no nosso dia a dia, se a gente não for capaz de tomar as melhores decisões, né, de fazer as melhores escolhas, como você falou das sementes. Eu vi uma pregação também que falava muito sobre isso. Às vezes, nessa inquietude do mundo atual, onde as coisas todas são muito rápidas, se aperta um botão, né? Eu sou da época de enciclopédia e tudo mais. Então, isso mudou o comportamento das pessoas. E, e aí, nesse mundo muito. O que eu ia falar? Me perdi, o que que eu estava falando? Do imediatismo, o que que eu falei? Estava falando do paradoxo da escolha.
da ansiedade, de muitas coisas a gente querer é, poder das escolhas, né? Às vezes a gente, no mundo que está muito ansioso, né? Acho que você falou estava num gancho. Enfim, perdi, tô cansada hoje também. Mas, enfim, então, a gente não pode deixar que a vida nos leve, né? A gente tem que trazer para a gente essa autorresponsabilidade para tomar. Ah, lembrei da pregação, é da pregação. E aí eu ouvi a pregação que falava que o que eu semeio hoje em dia a gente já quer por essa. Aí eu falei disso para dizer que a gente já quer semear e já quer colher. As pessoas hoje não têm esse tempo de espera. Então, quando a Camila e quando você trouxe aqui que aquilo que eu estou plantando hoje, talvez eu não vá ver o resultado hoje. Os resultados que a gente está colhendo hoje, eles foram plantados lá atrás. Então, as manchas aqui que eu tenho, tanto me incomodam, a dermatologista vai e fala: Isso aqui é da tua infância. E eu falo: Pô, essa é da época que não tinha protetor solar, que era pasta d'água. Que eu usava e está aqui a mancha, não tem o que fazer. Isso foi plantado lá atrás. Você pode trazer alguns paliativos. Então, será que você às vezes está tomando decisões hoje, né, semeando e já querendo colher? O quanto você hoje em dia, né, o quanto nós estamos conscientes de que muitas coisas que a gente está fazendo hoje a gente só vai colher lá na frente. E o que a gente está colhendo hoje já é reflexo de coisas passadas. Então, essa consciência para mim, assim, é muito importante, né? Que não é que você não está vendo o resultado aqui agora, que não esteja certo aquilo que você está fazendo. Você está semeando, né? E como a palavra de Deus diz, há tempo para tudo propósito se cumprir. Então, tem tempo de semear, tem tempo de, né, de molhar, de regar, de ver aquilo crescendo, igual o meu pomar lá. Nossa, quando a gente plantou lá o mamoeiro, gente, e cada um tem um tempo, né? Porque o mamoeiro foi tudo rapidão. A acerola, a moreira também, a acerola também, mas tem outros lá que estão demorando, ainda não viu frutos. E eu, ai, cadê o fruto? Tem limão mesmo nisso aqui? Será que isso aqui vai dar limão mesmo? E é o tempo agora, o quanto a gente está pronto para esperar, né? O quanto que a gente pega a nossa linha do tempo e projeta o nosso futuro, sabendo que aquilo que a gente vai fazer hoje, a gente vai colher daqui a 10 anos. Né? Nessas decisões de adiar o prazer imediato, por exemplo, que é algo que o Paulo Vieira e a Camila sempre falam, né? De você hoje em dia não querer usufruir tudo aquilo, né? De viver, mas poder sabiamente investir para o seu futuro. Então, tudo isso aí tem a ver. E é só para trazer colocar um foco ainda maior em cima do que você está trazendo. E a Sabrina não está aqui, mas aí no estudo que eu estava pesquisando, diz que 226 decisões diárias são só em relação à alimentação, Carla. Olha isso. Uau! É. Muito legal. E aí essa frase que eu também gostei, né? Os sims e os nãos, e os caminhos que nós escolhemos ou desprezamos nos trouxeram até aqui. Então, que a gente possa ter essa sabedoria de prestar mais atenção nas nossas decisões, de fato tomar posse disso, não deixar que outras pessoas decidam por você, dependendo do seu perfil comportamental. Né? Quem é mais dominante tem mais facilidade para tomar decisões, inclusive gosta de decidir pelo outro, né? Quem é mais estável gosta que os outros tomem decisões por você, mas independente do seu perfil comportamental, o influente, por exemplo, sai tomando decisões muito sem pensar, vai muito mais, né, na emoção. Então, cada um tem o seu perfil, mas a gente nunca pode deixar que o nosso perfil ou que tudo aquilo que a gente viveu venha tomar decisões por você. Então, fica com isso, muito importante aqui. Seja sábio e prudente no agir, e tudo em cima das escolhas. Decida escolher. Então, talvez você precise exercitar esse poder da escolha e começa com essas coisas mais triviais, com essas coisas mais simples, porque o cérebro ele tende a generalizar. Então, se você não tinha o hábito de escolher num restaurante, por exemplo, que você vai comer, comece a escolher, né? A Camila conta essas histórias, que ela escolhia para o Paulo Vieira, escolhia para a mesa toda. E ela, no processo dela de humildade, ela começou a falar assim, não, peraí, eu só vou falar o que eu vou comer depois que todo mundo escolher, para que as pessoas tenham esse poder de escolha. E se você é do tipo que escolhe para todo mundo, faça como a Camila. Comece a também exercer mais a sua humildade para favorecer
a decisão dos outros. Senão você vai levando a vida de todo mundo nas suas costas e você muitas vezes não vai assumir a sua própria vida, né? Porque está distraída e decidindo por todo mundo, por todos e fazendo tudo por todo mundo e isso te tira o foco da sua própria vida. Então a gente poderia falar muitas coisas aqui, cabe até um workshop sobre essa temática, mas é maravilhoso, né? Tanto é que você se estendeu, eu também estou aqui me estendendo, então parei. Pronto, fui. Muito bom, gente. Não, a hora voou hoje. Eu tô olhando aqui, são 9h52 já, Rê. Exato, e eu estou aqui só na reflexão aqui, vou continuar, acho que o dia todo hoje pensando nessa coisa das escolhas, se de fato, né? E a Camila também, só para reforçar um pouquinho mais, ela fala que você precisa, quando as escolhas são boas, são certas, que você gerou aquele ganho, né? Ela pede para você reconhecer, para você celebrar, tudo que a gente vem falando também esses dias da celebração. Por quê? Porque você vai se sentir cada vez mais capaz e você vai validar sua nova identidade cada vez mais. Então, ela é uma dica também que ela dá nesse dia do devocional, é bem legal, isso também. E Então, só vamos. para trazer, vamos sim, mas só para trazer o modelo Jesus, então, tem que sempre levar também para a vida de Jesus, né? É, Jesus, quando a gente olha para Jesus também, né? Ele escolhia, se você olhar, ele escolhia. A última ceia, por exemplo, ele falou: eu quero aquela casa, eu quero daquele jeito. Falou para os discípulos: vocês vão lá, peguem, né, o jumentinho, tragam para mim, façam isso. Então, se a gente olhar para a vida de Jesus, ele fazia escolha: não, não vou para aquela cidade, eu vou para esta cidade. Ele não deixava, vamos ver, a gente vai andando. E aí a gente decide o que que a gente vai fazer. Não, ele decidiu, não, eu tô indo vou lá para a casa da filha de Jairo, né, para a casa de Jairo, mas antes, né, vou fazer tal coisa. Então, se a gente olha para a vida de Jesus, que é o nosso exemplo, a gente vê um Jesus tomando decisões o tempo todo, né? E a gente tem que ser como ele, tá? Então, não cuidado para também não sair colocando para Deus tudo, como se Deus tivesse que sair tomando as suas decisões, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a sua capacidade de fazer escolhas. E agora, indo mais profundamente, foi exatamente essa escolha errada que fez o pecado entrar para a humanidade e distanciar o relacionamento do homem com Deus, por uma escolha errada, né, de Adão e Eva. Então, olha o poder das escolhas. Ixi, vou parar, senão a gente vai. Olha. Meninas, então, trazendo a consciência, nós vamos falar do exercício que a Camila propõe aqui, e aí tem um sugerido também pela Jana, né, Rê? Então, vou falar aqui primeiramente o da Camila, e aí depois com calma, o da Camila ele é grande, vamos só explicar, falar, depois com calma vocês vão fazer aí e qualquer coisa vocês colocam lá no WhatsApp, tá? Vão fazer, mas é importante que façam, tá? E depois a gente vai sugerir um mais rápido, que está aqui no nosso PDF do devocional. Trazendo consciência. E agora, com coragem e humildade, reflita o que essa leitura de hoje falou ao seu coração. Se analisar sua vida hoje, consegue identificar os problemas que vivem em algumas áreas da sua vida causados pelas suas ações erradas? Você identifica seus erros, pecados, comportamentos inadequados e os prejuízos que eles lhe causam hoje? Lembre-se, a verdade liberta, e a liberdade de reconhecer, se arrepender e mudar, o leva para o centro da vontade dos planos de Deus para a sua vida. Mas quero também contar que tão importante quanto reconhecer as escolhas erradas é reconhecer as escolhas certas e os bons resultados que vive hoje por ter acertado. Reconhecer seus ganhos e acertos reforça sua crença de identidade e merecimento. Então, aquilo que a gente falou, celebre, né, seus ganhos. Quanto mais clareza você tiver do seu valor, mais seus comportamentos e suas escolhas serão acertadas. E aí aqui o convite que ela faz é para que você vá para um nível de verdade na sua vida preencher esses campos. Ela coloca as diversas áreas da nossa vida, todas, ela coloca todas aqui no quadrinho, conjugal, filhos, parentes, saúde, social, financeiro, profissional, espiritual, as emoções, saúde emocional e o servir. E aí, para cada área dessa vida, ela te convida a colocar uma escolha errada, uma consequência dessa escolha errada, uma escolha certa qual foi o resultado dessa escolha certa, tá? Então, você vai preencher depois com calma todo esse quadrinho com as escolhas
E no final você tem as fichas, né? O orelhão que cai, as fichas que caem. Então você deixa o agir de Deus ali, escreva tudo que você veio de emoção, depois que preencheu a tabela, quais são as decisões que você toma a partir de hoje. Então, clareza nessas decisões para que você tenha um agir consciente, um agir de prosperidade, um agir de sabedoria, tá? Então, no final, você vai fazer isso. Então, o livro da Camila é isso que vocês vão fazer, depois com calma. E aqui, a Jana colocou uma proposta de atividade para gente, que dá para a gente fazer mais rapidinho aqui, tá? Então, baseada nas suas novas narrativas em 3 áreas da vida, lixe o tipo de conteúdo que precisa eliminar e o que precisa consumir. Então, o que que você precisa? A escolha que você precisa tirar, marca um X e tira essa escolha e o que você precisa trazer para a sua vida. E de acordo com essa nova narrativa e hábito, você vai listar uma pessoa que seja referência positiva para te levar para o próximo nível. Então, vamos pegar 3 áreas da vida para fazer agora. Fazer agora, meninas, tem que fazer. Vai listar 3 áreas da vida. Eu vou pegar saúde, vou pegar profissional e vou pegar, sei lá, filhos. E aí eu vou colocar uma pessoa para cada área dessa vida que seja referência para mim, que eu quero andar junto, que eu quero, que vai me ajudar a me levar para um próximo nível, tá? E depois, sozinha lá, que aí ela fala, é o que a gente já falou, sozinha vai fazer o devocional da Camila com todas as áreas. Aí tem um exercício mais longo, mais profundo, e que tão importante quanto, tá? Não passar do dia de hoje. Tentem fazer algum momento que vocês peguem meia horinha, 40 minutos, vocês vão fazer. E é uma construção para te levar para o próximo nível, ok? Se Então, tiverem vamos lá. Vamos supor que vocês queiram fortalecer o seu conjugal. E aí você percebe que você tem uma mania, sei lá, de criticar muito. Então, você decide tirar a crítica, do seu estilo de vida. E o que você vai colocar no lugar? Lembra que o cérebro é por substituição. Então, o que você decide colocar no lugar? Ai, eu decido eliminar a crítica e eu decido passar a colocar a validação. Então, pelo menos por dia, eu tenho que fazer uma validação para o meu marido. Você pode pensar no financeiro. O que que você vai eliminar? Ah, eu quero eliminar, na nova narrativa, né? Você tem investimentos, você faz dinheiro, você multiplica, você. Então, o que que você vai trazer de novo hábito para você passar a consumir? Ah, eu quero então, como eu falei para vocês, né? Sei lá, você vai gastar menos ou você vai passar a ver mais a sua fatura do cartão e tudo mais. Só que aí, o que a Jana está trazendo hoje é o princípio da modelagem. Se você está escolhendo 3 áreas, vamos supor que seja, sei lá, conjugal, sua saúde e o financeiro. Escolha 3 pessoas ou uma pessoa que seja referência para você nessas 3 áreas, ou uma pessoa para cada área. Como a Jana trouxe, a Sabrina, por exemplo, é uma referência para ela na área da saúde. Qual o hábito que a Sabrina tem, que ela ainda não tem, que gostaria de ter? Como que ela faz? Ah, a Sabrina malha todos os dias de manhã, e aí ela vai em jejum, por exemplo. Isso pode funcionar para muita gente, para outros não funciona. Então, é importante a gente ter referências, e o que que essas referências elas têm de atitude, porque isso é o princípio da modelagem, igual eu faço com Jesus. Eu coloco os olhos fixos em Jesus, estou fazendo, né, um estudo já aí há alguns anos sobre isso, e para aplicar na minha vida, porque quanto mais eu aplicar aqueles hábitos que ele é o exemplo para a gente, mais a gente vai se tornar parecido com ele. Então, que as nossas escolhas tenham essa referência de pessoas que já chegaram lá, que já percorreram esse caminho. E o que que elas fazem? Então, vai trazendo a sua memória, porque isso já está internalizado. Agora, depois, você pode fazer isso de forma intencional, de fato, estudar sobre essa pessoa, entender como que ela faz e trazer mais e mais e mais princípios de modelagem para você. Mas é o poder do contágio social, né? Sei que a gente está com pressa aqui, mas é sempre bom a gente trazer os nossos exemplos, né? E lembra também, porque a Jana colocou aqui, o que você quer eliminar e o que você quer consumir. Porque uma das coisas que Deus tem falado, o Espírito Santo tem falado muito comigo já reparou que as pessoas tomam muitas decisões para tirar coisas? Tirar o açúcar, vai tirar o glúten, vai tirar não sei o quê, vai tirar os gastos, vai tirar, tirar, tirar. Só que o cérebro,
ele não gosta de perder. E quando ele entende que é tirar, ele vai muitas vezes levar a pessoa para autossabotagem porque ele não quer perder, mesmo que seja uma coisa ruim. Então, o ideal é a gente sempre trazer coisas para o positivo. Ou, se tem que tirar algo, substitua por outro. Quer tirar uma roupa velha do guarda-roupa para você receber coisas novas? Então, recebe uma coisa nova, tira uma coisa velha. Tem gente que é assim. Lembra disso, guarda isso. O cérebro ele funciona com substituição. Se você só colocar na sua mente que vai tirar, 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 pode levar para autossabotagem. Então, o exercício é o que você vai eliminar e o que você vai passar a consumir, o que você vai tirar e o que você vai colocar. Bora para a música, então. Quer falar mais alguma coisa enquanto eu vou Tá, botando música aqui? tá, eu acho que é isso. E aí tem a pessoa que é referência naquela área, né? Que pode ser pessoas iguais, como a Rê falou, podem ser pessoas diferentes. No geral, às vezes são pessoas diferentes, né? Para você, mas não tem uma regra, tá? Pode ir. Minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas, aleluia, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Diga, escudo para os que nele creem. Aquilo que parecia impossível. Fiz o meu já aqui, ó. Minhas áreas, 3 áreas. Quem eu estou modelando, quem eu vou, o que que eu quero, quais são as atitudes e as escolhas que eu vou fazer, atitudes erradas que eu deixei, as atitudes certas, ó, para poder caminhar adiante aí em direção ao meu propósito. Vamos para a nossa oração, e a gente passamos um pouquinho hoje do tempo, mas valeu a pena, né? A gente demorou um pouquinho também, porque a gente estava esperando mais É. pessoas chegarem. Então vamos, e depois a gente fica um pouquinho aqui, mas a gente já libera quem tiver que sair para poder cumprir aqui com o nosso propósito do dia, tá? É. Meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor da minha vida, eu começo essa oração hoje te agradecendo pelo privilégio de poder reconhecer meus erros,
me arrepender e te pedir perdão e ouvir de ti. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Pai, ensina-me a te agradar com a minha vida. Enche-me, Espírito Santo de Deus, para que tudo que há em mim glorifique a ti. Que o meu pensar, o meu agir, o meu olhar e o meu falar sejam retos, sábios e cheios de graça. Derrama sobre mim uma unção de humildade, de santidade, para que meu coração seja guiado por ti todos os dias e que meu coração seja guiado por ti todos os dias e que meus atos gerem bons frutos em todas as áreas da minha vida e na vida de todas as pessoas que cruzarem meu caminho. Eu te amo, te agradeço pelo teu perdão e pelo teu amor por mim. Te peço isso em nome de Jesus. Amém, meninas. Que vocês tenham um dia extraordinário. Gratidão pela vida de vocês, por estar aqui novamente nesse dia, num domingo. Então, que o coração de vocês encham-se de coisas boas para boas escolhas, para que o caminho de vocês em direção ao propósito seja um caminho extraordinário de bênção, de luz, de fé, que vocês possam acessar a herança maravilhosa de vocês, a herança boa de vocês, tá? Então, obrigada por estarem aqui conosco. Um beijo grande. Indiquem para mais pessoas. Amanhã, dia 28, Peraí, uma faltou a nossa palavra e nossa frase. nossa palavra, nossa frase, nosso Ó, puxinho. eu sugiro que a frase seja essa que está aqui no livro: tudo que eu vivo hoje é resultado das minhas escolhas de ontem. Eu acho essa frase muito legal. Tudo que eu vivo hoje é resultado das minhas escolhas de ontem. E para o post-it, eu não sei, né, uma sugestão aqui seria: eu sou decidida. Quais são as Nós temos decisões? de ser decidida. Meninas, então, ó, vou me despedir para terminar a gravação. A gente vai ficar um Ó, pouquinho a aqui. Alessandra está falando, foi demais, Carlinha, você fala muito bem. Obrigada, Alê. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Tem sido muito importante mesmo para mim estar transbordando algo para vocês, porque a gente ganha muito quando a gente transborda, né? Então, que fique também essa semente para que, como está sendo poderoso, sabe? Eu sempre fui guardando, interiorizando, estudando, talvez por essa coisa de não querer me expor, de ser um pouco, né, mais tímida nessa coisa da exposição. Então, como está sendo valioso e valoroso isso. Então, convido vocês a virem nesse caminho. Está sendo muito poderoso, tá? Então, ó, convidem mais mulheres, mais amigas, quem passa essa palavra, transmita esse nosso devocional para mais pessoas, tá? Gratidão. Um domingo muito abençoado para todas vocês. Um beijo Curta grande, o vídeo, comente e envie para várias pessoas e decida chegar até o final com a gente. Vou ó. encerrando aqui a gravação. Um beijo grande, meninas.